Olá, terceirão! Tudo bem com vocês? Vamos lá então para a nossa aula. Espero que vocês estejam muito bem, tá? O assunto é geometria analítica, ainda só por esses 3 dias, quarta, quinta e sexta, para a gente fazer uma retomada, né? A gente vai fazer mais uma atividade, vamos encerrar o bimestre e encerrar com a geometria analítica. Então, eu separei alguns exercícios de vestibulares de 2018 e 2019 para a gente fazer essa retomada e aprofundar um pouco mais o assunto, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o primeiro exercício. Esses exercícios são daquela lista que está no disco virtual para vocês baixarem. Então, é essa lista, esse material que a gente vai usar para essas aulas, tá? Então, a gente vai fazer vários aqui juntos e na aula do Zoom também. E alguns vão ficar para vocês fazerem sozinhos. E o gabarito vai ser disponibilizado também para vocês estudarem tudo antes da nossa aula do Zoom, tá? Então, na sexta-feira, eu queria que vocês já estivessem com as suas dúvidas já assim preparadas para a gente poder agilizar esse esclarecimento das dúvidas, tá? E a gente vai resolver alguns exercícios, lógico, na aula do Zoom também, tá bom? Então, o primeiro exercício da UERJ 2018. No projeto de construção de uma estrada retilínea entre duas vilas, foi escolhido um sistema referencial cartesiano em que os centros das vilas estão nos pontos A e B. O trecho AB é atravessado por um rio que tem o seu curso em linha reta, cuja equação nesse sistema é x mais 3y igual a 17. Observe o esboço, tá? Então, essa linha cinza mais clara é o rio e essa linha que vai do A até o B é a linha onde deverá passar essa estrada. E a pergunta do enunciado é: desprezando larguras de estrada e do rio, determine as coordenadas do ponto de intersecção. Então, para fazer esse ponto de intersecção, nós precisamos ter a equação das duas retas. Então, vocês se lembram que quando eu tenho uma reta e outra reta, para achar esse ponto de intersecção, eu preciso ter a equação das duas retas. Então, só para a gente relembrar aqui, ó, uma equação é x mais 3y igual a 17. A outra equação eu não tenho aqui, mas é quando eu resolvo esse sistema, eu encontro esse ponto de intersecção. Então, a minha primeira missão é achar a equação dessa reta AB, porque a reta do rio eu já tenho. Então, para achar essa equação de reta, nós temos dois caminhos. Um caminho é esse aqui, fazer o determinante. Coloca aqui 1, 2, o 11 e o 7, o 1, calculo o determinante e acho a equação da reta. O outro caminho é fazer pela fórmula do ioiô, né? Então, como essa do determinante vocês já conhecem bem, já fizeram muito mais determinantes do que equações de reta, então eu vou fazer pela fórmula do ioiô, tá? Então, para fazer no ioiô, eu preciso ter... Mãe, eu vou tomar banho, tá? Desculpa aí, gente. Eu preciso ter o m e eu preciso ter um ponto para pôr aqui no x0, y0. Então, vai ficar assim, ó. No lugar do... Eu vou usar o ponto 1 e 2, tá? O m aqui eu ainda não tenho, x menos 1. Vou calcular o m aqui do ladinho, ó. O m, então, ó, delta y sobre delta x. Então, eu vou fazer o y, ó. O y é
7 menos 2, pegando aqui, ó, do B, né? O y do B e o y do A. E depois o delta x vai ser 11 menos 1. Então, 11 menos 1 ficou 5 sobre 10. O m é meio. Então, eu coloco meio aqui, né? E aí, vamos lá fechar a equação da reta. Esse 2 vem para cá, multiplicando, vai ficar 2y menos 4. E o 1 multiplica o x, e 1 vezes menos 1, menos 1. Então, estou quase chegando na equação da reta. E x menos 2y, eu estou passando esse 2y para lá, tá? O x está continuando no mesmo lugar. O menos 1 já está aqui, o 4 vem para cá positivo. Então, a equação da reta ficou x menos 2y mais 3 igual a 0. E aí, eu vou levar essa equação para cá, ó. X menos 2y mais 3, eu vou pôr do outro lado igual a menos 3, tá? Então, para trabalhar aqui agora, eu vou multiplicar essa primeira linha por menos 1, para poder somar aqui, ó, e cortar o x. Então, vai ficar menos x, menos 3y, menos 17. E a outra linha, vou copiar aqui do mesmo jeito, não é esse. X menos 2y igual a menos 3. Aí, o x vai cortar, vai ficar menos 5y e aqui menos 20. Então, 20 sobre 5 são 4. Agora, eu levo esse y aqui para substituir em qualquer uma das equações. Então, vou substituir nessa aqui. Ó, x menos 2 vezes o 4 igual a menos 3. Então, x menos 8 é igual a menos 3. E o x é menos 3 mais 8. Então, x é 5. Tá? Então, o nosso ponto de intersecção é o ponto 5, 4. Beleza? Vamos em frente. Exercício 2. Então, vocês já devem ter lido o enunciado, né? O objetivo aqui é encontrar as inequações que revelam esse desenho. Então, para vocês que trabalharam com Graph Equation, é mais fácil de entender, né? Então, para começar, olha, o que a gente tem aqui? Um logotipo que é um formato triangular. Então, essa primeira linha aqui, ó, ela é uma linha conhecida de vocês, né? Você vê que o Enem, ele está usando equações de reta que são já de memória. Por exemplo, essa aqui é a bissetriz dos quadrantes, onde o x é igual ao y, ou y é igual a x. Então, aqui eu tenho ponto 5, 5, aqui eu tenho ponto 10, 10, né? E ela é uma das limitadoras do nosso desenho. Então, quando eu for, né, no caso de Graph Equation, eu colocaria assim, y, como eu quero pintar daqui para baixo, todos os valores que entrarão aqui vão ser os iguais ao x e os menores que o x. Então, por exemplo, toda vez que o x for igual ao y, ele faz parte dessa reta, e toda vez que o y, ó, o valor do y for menor que o valor do x. Então, por exemplo, esse ponto aqui, vamos pegar um exemplo. Esse ponto aqui seria o quê? De x, ele seria um ponto, 7. E de y seria um ponto aqui, 3, né? Todos os pontos aqui têm essa característica. O y sempre está para baixo desse valor do x. Então, o y vai ser menor ou igual ao x. Agora, essa outra aqui, deixa eu trocar de cor.
Essa aqui, ó, é uma vertical. Então, é a vertical do 10, do x10. Então, aqui, ó, o x é igual a 10, nessa linha. Mas para a esquerda, os valores de x vão ser menores ou iguais ao 10. E, ao mesmo tempo, o x tem que parar no zero. Então, eu tenho um intervalo de x aqui, que o zero é o fim. Aliás, o zero é o começo e o 10 é o fim. E o x tem que estar ali no meio, nesse intervalo. Então, o x está entre 0 e 10, tá? Agora, vou pegar aqui a roxa. Essa outra linha limitadora é a linha do y igual a zero, né? Então, porque aqui é sempre y igual a 5, y igual a 10. E essa é a do y igual a zero. Só que para o nosso desenho, os nossos y's têm que ser sempre positivos. Então, y tem que ser maior ou igual ao zero, né? Então, a gente tem que juntar tudo isso numa única expressão, né? Então, olha só, o y é menor que o x. Então, essa é a primeira que vem aqui. Então, se ele é menor que o x e o x está entre 0 e 10, o y teria que entrar aqui, ó, né? Porque ele está antes do x, ele tem que ser menor que o x. Então, ficaria assim, 0 menor ou igual ao y, que o y é menor que o x, então, 0 é menor que o y. O y tem que ser menor que o x, e o x tem que ser menor que o 10. Né? Então, juntando todas essas ideias numa única, a gente chega aqui na letra B. Beleza? Então, vamos lá. Exercício 3, essa é do Enem PPL. Na verdade, é uma questão de funções, mas função de reta é geometria analítica, né? Então, tá tudo junto. O Enem PPL, para quem não sabe, é o Enem para as pessoas privadas de liberdade. É aplicado para aquele pessoal que estuda dentro da Fundação Casa. Então, eles têm um Enem diferente. É o Enem PPL, tá? Vamos lá, vamos em frente. Então, aqui eu tenho uma situação, eu vou ler, não sei se vocês já leram, mas vamos ler. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. Então, 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes, até que o combustível todo tenha sido consumido. Então, olha, esse segmento vai descrevendo a situação em que sempre aqui na vertical é a quantidade de combustível no tanque e aqui os quilômetros rodados. Então, depois de rodar 500 quilômetros, zerou o combustível. Ok, então aqui nós temos dois pontos, duas informações bem precisas, porque essas informações aqui, ó, elas são imprecisas, assim, eu não tenho exatidão, essas aqui eu tenho. Então, ó, no zero aqui, primeiro ponto, ó, 0 no x e 50 no y. Então, são 0 quilômetros para 50 litros. E esse outro ponto é o ponto do 500 quilômetros para 0 litros, né? Então, assim, a gente tem várias formas de resolver isso. Uma das formas é fazer o determinante, colocar esses dois pontos, vai sair a equação da reta, é só colocar na forma reduzida. Outra forma é testar esses pontos aqui nas funções dadas, né? Então, é uma boa opção, né? Então, por exemplo, eu sei que se eu colocar 0 no x, a conta tem que dar 50.
Então, olha, se eu colocar 0 no x aqui, a conta já não vai dar 50, então essa já não é. Se eu colocar 0 no x aqui, zera isso, a conta dá 50. Então, essa pode ser. Se eu colocar 0 nesse x aqui, a conta não dá 50, ó. Então, essa não pode ser. Colocando 0 no x aqui, a conta dá 50, né? Então, essa aqui pode ser. Só que aqui tem um detalhe, ó. Você está vendo que esse valor aqui, né? Ele é positivo. Então, já que ele é positivo, essa reta deveria ser uma reta crescente. Só que a nossa reta é decrescente. Então, não pode ser essa, né? Mesmo que vai dar 50 na conta, mas ela é crescente. E essa, se eu puser o zero aqui, a conta não dá 50. Então, essa está errada. Então, por essa análise, essas duas estariam possivelmente certas, mas como essa é crescente e essa é decrescente, então é essa. Já achamos a resposta só fazendo a análise assim, né? Uma outra forma de resolver seria fazer em forma de função. Então, ó, o f de 0 dá 50, o f de 500 dá 0. Aí, como é uma reta, eu poderia gerar uma função genérica aqui, ax mais b, substituir essas informações nesses pontos, né? Então, ficaria assim, ó. O f de 0, vai ser a vezes 0 mais b. E o f de 500 é a vezes 500 mais b. Essa continha aqui, ó, isso aqui daria 0, dá só o b. E o f de 0 é 50, então já achei que o b é 50. Como eu achei que o b é 50, eu já iria eliminar a, c e e, né? E aí, achando essa informação, eu substituo ela aqui, né? Então, ficaria 500A mais 50 tem que dar igual ao f de 500, que é 0, né? Então, passa esse 50 para lá, ficaria menos 50 é igual a 500A. E daí, dá para cortar um zero, menos 5 sobre 50 é o A, né? Então, o A seria, dividindo tudo por 5, ficaria menos 1 sobre 10, que aí é esse aqui, menos 1 sobre 10 aqui, né? Então, esse aqui é um tratamento de função, né? Que também funciona. E dá para ver que é uma questão assim bem simples, mas exige uma interpretação, né? Então, gostei da questão. Pena que é só para o PPL, né? Mas tá bom. Vamos lá, então, o exercício 4 fala assim: num referencial x e y, A e B são dois pontos simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Então, deixa eu tentar desenhar aqui, ó. A bissetriz dos quadrantes ímpares é essa reta aqui, ó. X igual a y. Ponto. Aqui, 1, 2, 2, tá. Então, vocês lembraram, né? Aqui é o x, aqui é o y. E aí, tem dois pontos, eu vou fazer esses dois pontos aqui, que eles são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, eu vou colocar aqui, ó, dois pontinhos, aqui, num possível pontinho aqui, ó. Nossa, esse negócio dá, ó.
Nossa, eu vou fazer o ponto, ele pensa que eu estou dando o mouse. Ó, pegou, né? Então, eles são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Vou desenhar outro, vou fazer um X, que aí fica mais fácil, tá? Esse aqui é um ponto, esse aqui é outro ponto simétrico. Ou aqui, por exemplo, aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho outro simétrico. Mas o que importa é que aqui eu tenho a bissetriz dos quadrantes ímpares e a distância desse até a bissetriz é igual. Então, eles são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Aqueles dois que eu estava tentando marcar aqui, ó, né? Então, são esses dois pontos simétricos, assim, hipotéticos. Então, a equação que pode representar a mediatriz do segmento de reta B, então, digamos que esse seja o A e esse seja o B. O que acontece? Aqui eu tenho o segmento AB. E, como eles são simétricos, a própria bissetriz dos quadrantes ímpares é a mediatriz, porque a mediatriz ela vai passar no meio e ela forma ângulo reto, né? Então, a equação que pode representar a mediatriz é a equação bissetriz dos quadrantes ímpares, que é essa equação aqui, ó. A gente já sabe, né? Y igual a x ou x igual a y. Só que aqui nas opções não está escrito isso. Mas essa, por exemplo, ó, se a gente divide tudo por 3, fica x mais y. Essa não é, essa eu já sei que não é. Essa também já sei que não é. Mas essa aqui, ó, se eu dividir tudo por 3, fica x menos y igual a zero, que quando eu tenho dois pontos iguais e subtraio, dá zero, que é a própria bissetriz dos quadrantes ímpares. Ó, se eu isolo o y aqui, ou isolo o x, passo o y para cá, nós chegamos na bissetriz dos quadrantes ímpares, que era o que a gente queria, tá? Então, a resposta aqui é a alternativa D. Muito bem. Vamos lá, então. Exercício 5. Um dos materiais mais utilizados para fazer pista de rodagem de veículos são o concreto e o asfalto. Uma nova pista de concreto reflete mais os raios solares do que uma nova pista de asfalto, porque ela é mais clara. Porém, com os anos de uso, ambas tendem a refletir a mesma porcentagem de raios solares. Então, uma pista de concreto, ela começa refletindo em 35% e depois vai diminuindo essa porcentagem. Já a pista de asfalto, ela começa em 10%, porque ela é bem escura, mas depois ela vai ficando um pouquinho mais clara, né? E esse ponto, então, é o ponto de intersecção. E as duas tendem a ter um equilíbrio aqui, mais ou menos por volta dos 20% de reflexão, e isso leva um tempo para acontecer. Então, aqui vai dar um número de anos, que é um número maior que 6, mas não tanto. Então, eu tenho essas opções, né? E aí, eu preciso da equação dessas duas retas, para poder fazer o cruzamento analítico através do sistema. Então, eu vou começar pela roxa. Olha, a gente tem o ponto aqui, que é o ponto 0 no x, 35 no y, e esse outro ponto que é o ponto 6 no x e 25 no y. Então, para achar a equação da reta, eu vou fazer pela fórmula do ioiô. Primeiro, vou calcular o m. O m é delta y, então, 35 menos 25, e delta x, 0 menos 6. Fica 10 sobre menos 6, que é menos 5 terços. E agora, eu vou aplicar na fórmula do ioiô.
Então, y menos, eu vou escolher o ponto 0 e 35, tá? Porque daí dá menos conta. O m é menos 5 terços, e aqui fica x menos o x0, que é 0. Aí, a equação fica y menos 35, menos 5 terços de x, que é essa distributiva, e a outra com 0 morreu. Então, fica y é menos 5 terços de x mais 35. Já tem a equação aqui na forma reduzida, tá? Agora, eu vou repetir esse mesmo processo para a outra equação. Então, ela começa aqui no ponto 0,10, que é esse ponto aqui. E esse outro aqui, por onde ela também passou, que é o ponto 6 e 16. Então, m da verdinha. Delta y, 16 menos 10. E delta x, 6 menos 0. Então, aqui ficou 6 sobre 6, o m é 1. Beleza. Então, y menos y0, né? O ioiô me xoxou. Eu vou usar o ponto 0,10, porque tem o 0. Então, aqui ficou menos 10. E aqui o m, que é 1 vezes x menos 0. Então, y menos 10 igual a x vezes 1x. Então, essa daqui é x mais 10. E agora, eu vou cruzar as duas. Como eu tenho y isolado nas duas, então eu vou usar aquela ideia assim, ó. Bom, o y dessa reta roxa, né, o y da reta roxa e o y da reta verde, nesse ponto é o mesmo y e o mesmo x. Então, o y de uma vai ser o mesmo y da outra. Então, eu vou igualar aqui, ó, menos 5 terços de x mais 35 é igual ao y da outra, que é x mais 10, certo? Então, agora, resolvendo, né? Vou trazer o x de lá para cá, o 10 com 35 negativo. Esse x que está inteiro é 1x. Eu posso fazer esse 1x aqui, ó, virar 3 terços, né? Para poder fazer a conta entre eles. Então, menos 5 com menos 3 fica menos 8x sobre 3. Lembra que uma fração pode ser substituída por uma equivalente a qualquer momento. E pode ser qualquer equivalente. Como aqui eu precisava do denominador 3, eu troquei por 3 terços e toco o barco, né? E aqui ficou menos 25. Daí, tudo negativo, multiplico por menos 1, vai ficar tudo positivo. E o 3 vai passar multiplicando. Então, 8x aqui ficou 75. E o 75 dividido por 8, né? Vamos treinar uma conta de divisão. 75 dividido por 8. Eu sei que vocês vão fazer na calculadora, aconteça o que acontecer, mas lembra que no vestibular, né? Eu sou chata, eu sempre falo isso. Desculpa. Oh, meu Deus. 9 vezes 8, 72. Sobrou 3. E a conta aqui não tem mais como continuar com o valor inteiro. Então, vou ter que pôr vírgula, põe um 0, vírgula, para continuar. Aí, 3 vezes 8, 24, sobra 6. Como já tem a vírgula, um 0 por vez dá, né? Daí, agora, 7 vezes 8, 56, sobrou 4. E 5 vezes 8, 40.
Então, x é 9,375. Alternativa B. Tá bom?